Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2025, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Informações chegando nesta manhã de quarta-feira para que você comece o seu dia bem informado e possa tomar boas decisões. Na edição de hoje, nós vamos destacar principalmente os temas discutidos ontem pela Frente Parlamentar da Agropecuária na sua reunião semanal, entre elas a invasão de terras, que ainda é uma preocupação muito séria, e a projeção, a previsão, a estimativa de que o abril vermelho do MST esse ano seja um pouco pior, um pouco mais violento e agressivo. Isso está no radar da FPA. Vamos falar também sobre as novas regras para importação de alguns produtos que foi aprovada ontem. As novas regras foram aprovadas pelo Senado Federal. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a lei da reciprocidade, da perspectiva da CNA, que traz também uma análise dessa lei que pretende, né, trazer essa imposição também aos nossos parceiros comerciais quando o assunto é sustentabilidade e preservação ambiental. A gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre as expectativas para a Selic, porque há a possibilidade de que o Copom volte a elevar a nossa taxa básica de juros, e também vamos falar sobre a questão do auxílio aos produtores norte-americanos por parte do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, algo que também já estava previsto, mas vai começar esse desembolso de recursos para atender, portanto, a este movimento. Enfim, todas essas informações a gente vai discutindo aqui, além de recebermos no nosso quadro de entrevistas hoje a gerente de sustentabilidade e boas práticas da CropLife Brasil, a Cláudia Quagliarini, para nós falarmos sobre a capacitação de profissionais para aplicação de defensivos agrícolas, algo que é muito importante, e a gente vai tratar desse assunto já já aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, antes de mais nada, vamos checar os preços, vamos conferir como estão as nossas cotações nesta manhã de quarta-feira. Nós temos para a Bolsa de Chicago os preços subindo, mas de forma ainda bastante tímida. Tem sido uma semana marcada por bastante tranquilidade. Essa semana, variações bem tímidas nos principais contratos ali para soja, milho, trigo. Nós temos na soja 10 dólares e 14 centes por bushel, uma baixa, ou melhor, uma alta de 0,2%. Mesmo ganho para o milho, 4 dólares e 59 centavos por bushel. No trigo, 5 dólares e 66 e alta de 0,5%. Ainda na Bolsa de Chicago, olhando para os derivados, esses têm tido uma semana um pouquinho mais volátil, mas ainda assim nessa quarta-feira acompanham essa tranquilidade, essa estabilidade dos preços do grão, e tem para o farelo uma pequena alta de 0,07%, 300 dólares e 10 centavos por tonelada curta, e no óleo de soja 42 centes mais 60 por libra peso. A alta nesse caso é de 0,1%. Na Bolsa de Nova York, nós temos uma pequena baixa para o café, 3 dólares e 82 mais 25 por libra peso. No açúcar, estabilidade, 19 centes mais 99 por libra, sem variação por enquanto. O algodão, 0,1% de alta para 66 centes mais 54 por libra peso. No petróleo, hoje é dia negativo, caindo os preços tanto do Brent quanto do WTI nesta manhã de 19 de março. Nós temos para o WTI 66 dólares e 61 centavos por barril, 0,2% de queda. No Brent são 70 dólares e 38, com uma baixa de 0,3%. Lembrando que ontem os futuros do petróleo subiram, hoje devolvendo um pouquinho desses ganhos. Gás natural, 2,3% de alta. O ouro, 0,08% de alta. A prata cai 0,8% na manhã de hoje e o cobre sobe 0,6%. O dólar index, enquanto tudo isso acontece, sobe também, tem 0,4% de alta hoje, vai a 103,307. Então temos aí uma movimentação positiva do dólar index, o índice dólar frente a uma cesta de outras moedas. E se olharmos rapidamente para os mercados asiáticos, para fecharmos a nossa rodada de preços desta quarta-feira, nós temos o farelo de soja na Bolsa de Dalian caindo, o óleo de soja subindo, o milho recuando e o suíno caindo de forma um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais intensa. Uma informação importante também de Eduardo Vanin,
nesse levantamento inicial matinal do Vanin, as bolsas americanas começam a semana em queda, a Europa de lado, na China as bolsas terminaram as negociações de hoje em alta, com as ações de consumo sendo os destaques, depois que de fato houve um informe de Pequim comunicando, enfim, que de fato há um foco muito central do governo chinês em estimular o consumo pela sua população. Ouro renovando as suas máximas históricas, petróleo estável, apostas em corte de juros nos Estados Unidos estão aumentando. O Goldman Sachs elevou a chance de recessão nesse ano para 20%. A economia americana está esfriando, também segundo nos informa Eduardo Vanin, e isso traz um peso muito grande ali para a macroeconomia de uma forma geral. Essa expectativa de recessão, ela tem uma conexão também com a condição da guerra tarifária, enfim, todo esse protecionismo trazido por Donald Trump, algo que também já estava sendo esperado pelo mercado. Por isso as reações, elas acontecem, mas de forma ainda um pouco mais limitada. Então vejamos, são 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, na nossa primeira manchete de hoje, a gente continua trazendo as informações conectadas e relacionadas à macroeconomia e dessa vez falamos sobre o futuro da taxa básica de juros, a Selic. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne nesta quarta-feira, hoje, e deve anunciar um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, o que pode levá-la, portanto, a 14,25% ao ano. Se confirmado, este seria o 5º reajuste consecutivo, sendo o maior nível de juros básicos da economia brasileira desde outubro de 2016. A possível decisão acompanha um cenário de inflação persistente e a atividade econômica em desaceleração. O Banco Central tem adotado uma abordagem data dependent, ou seja, ajustando a política monetária conforme os indicadores econômicos. A meta de inflação para 2025 e 2026 é de 3%, mas as previsões do mercado indicam que o índice pode ficar acima desse patamar nos próximos anos, já estando nesse ano. A inflação está bastante desancorada, né? É possível perceber, e é possível perceber que provavelmente novas elevações na taxa de juros poderão vir para tentar ali trazer um certo equilíbrio para o nosso cenário econômico, ainda com certa dificuldade e ainda com o governo insistindo em não olhar para os seus gastos, para as contas públicas e para o latente desequilíbrio fiscal que vivemos, o que inclusive continua alimentando essa inflação teimosa, né, difícil de controlar justamente por conta do nosso cenário fiscal. Pois bem, desde a última reunião do Copom, que foi realizada em janeiro, os dados econômicos indicaram uma desaceleração mais forte do que o previsto. O PIB do último trimestre cresceu abaixo das expectativas em 2024 e os principais indicadores econômicos do último mês de janeiro mostraram um desempenho fraco. Paralelamente, a inflação acumulada em 12 meses subiu de 4,56% em janeiro para 5,06% em fevereiro, reforçando a necessidade de uma política monetária mais restritiva, o que de fato ainda não acontece. Também, desde a última reunião do Copom, é possível perceber que o mercado já vem precificando a alta da Selic e os analistas projetam que a taxa possa encerrar o ano em 15%. Há, no entanto, divergências sobre os próximos passos do Copom. Parte dos economistas acredita que o Banco Central deva indicar uma desaceleração no ritmo de alta dos juros nas próximas reuniões, enquanto outros avaliam que o comitê manterá sua postura aberta, sem compromissos prévios sobre futuras decisões. As altas dos juros têm reflexos diretos na economia e entre os principais efeitos estão listados também pelos especialistas: o custo do crédito, a desaceleração econômica, as contas públicas, porque com a Selic mais alta, nós temos os gastos do governo também aumentando com o pagamento de juros da dívida pública. O mercado financeiro vai olhando para isso com bastante cautela e também fica um pouco mais reticente.
enquanto o aumento da taxa básica tende a favorecer investimentos em renda fixa, ele pode reduzir a atividade da Bolsa de Valores, fora que essa taxa alta de juros, ela geralmente atrai investimentos indiretos e não investimentos diretos que vão trazer reflexos positivos para a nossa economia, como, por exemplo, a geração de empregos ou investimento em novas empresas no país, gerando mais renda, gerando mais oportunidades, gerando um fluxo de dinheiro maior no país. Não, são investimentos indiretos, quase que especulativos, porque rendemos muito diante de uma taxa de juros de 14,25% ao ano. Lembrando que nós temos também que olhar para o Federal Reserve nessa semana, porque nós temos a possibilidade de manutenção da taxa básica de juros nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%, e qualquer mudança em relação a esse patamar pode impactar o câmbio e a inflação no Brasil, que vai mexer de novo com a taxa básica de juros, a Selic. Então, não dá para desviar a atenção disso, e eu vou trazer só aqui rapidamente esse comentário, que é olhar para a condição do nosso plano safra. As discussões já começaram e elas estão se dando em torno de uma Selic altíssima, de 14,25% ao ano, repito. Então já sabemos que esse pode ser um dos planos safras mais caros da história, com juros altos chegando ao produtor brasileiro. E essa discussão a gente vai tendo na sequência das informações chegando efetivamente para nós e, claro, sendo discutidas ali pelos líderes do agronegócio também. 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília, na sequência das nossas notícias. Vamos agora aos Estados Unidos, porque o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele já vai começar o seu desembolso de recursos para ajudar economicamente os produtores em meio aos preços baixos que enfrentam por lá o setor, o agronegócio norte-americano. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai começar a aceitar, nessa quarta-feira, solicitações de agricultores afetados pelos baixos preços das commodities para ajuda econômica aprovada pelo Congresso no ano passado, segundo uma autoridade da agência informada nessa terça-feira ontem. O pacote de financiamento governamental provisório, aprovado pelo Congresso em dezembro passado, inclui 10 bilhões de dólares para assistência econômica, um suplemento aos programas existentes de subsídios agrícolas que apoiam as safras norte-americanas. Os agricultores dos Estados Unidos enfrentam a queda dos preços, o que tornou algumas safras mais caras para plantar do que para vender. E espera-se que plantem mais milho esse ano na tentativa de obter um pouco mais de lucro. A relação dos preços entre soja e milho ainda favorecem de fato a cultura do milho, favorecem o retorno positivo que o milho dá ao produtor americano em relação ao que traz a soja neste momento. Então, realmente há uma preocupação bastante grande e isso está ali na conta. E o produtor já sabia que isso poderia acontecer, e quando o Brooke Rollins assumiu a chefia do USDA, ela de fato trouxe também essa notícia de que os técnicos do USDA estavam ali com a calculadora, papel e lápis na mão para fazer os cálculos e entregar esse subsídio ao produtor americano, tão logo ele precisasse e requeresse. Aconteceu em 2019, 20 e 21, e isso tende a acontecer com um pouco mais de frequência esse ano, porque a guerra comercial já está em andamento nos Estados Unidos versus China, Canadá e México, que são os 3 principais parceiros comerciais do agronegócio norte-americano. O programa de assistência emergencial a commodities pagará aos agricultores uma taxa fixa por área cultivada para commodities como trigo, milho, cevada e aveia, segundo Brooke Appleton, subsecretária adjunta de Produção Agrícola e Conservação do USDA, em uma teleconferência com jornalistas. Assim que os pedidos dos agricultores forem aprovados, eles receberão os pagamentos diretamente em suas contas bancárias em 3 dias úteis, informou a subsecretária do USDA. O Congresso também aprovou 20 bilhões de dólares em ajuda agrícola para desastres naturais em 23 e 24, e o USDA divulgará mais detalhes sobre essa ajuda em breve, que incluirá dinheiro para perdas inclusive de gado em função de secas e inundações que acometeram os Estados Unidos nesses últimos 2 anos de 23 e 24. Os agricultores americanos, informa a agência de notícias Reuters, sofreram golpes econômicos duros nas primeiras semanas do governo de Donald Trump, incluindo um amplo congelamento de gastos do USDA e potencial perda de mercado devido às
tarifas. Há uma preocupação crescente e evidente entre as principais associações de classe nos Estados Unidos. Nós ouvimos ali a Associação dos Produtores de Soja e de Milho, o setor de fertilizantes, o setor de maquinário, os produtores rurais. Todos eles estão, de fato, muito apreensivos com o reflexo das políticas tarifárias. Até este presente momento, o impacto ele é mais psicológico no mercado do que efetivo. Então, nós temos visto o programa de exportação de milho, por exemplo, e de soja dos americanos terem uma força considerável. As estatais chinesas, em especial a Sinokrain, ela está comprando ainda soja dos americanos. O Brasil vai ficando caro quando o assunto é soja por conta dos nossos prêmios. Então, tudo isso vai construindo esses cenários de mercado para eles e para nós. Fato é que a guerra comercial ela traz oportunidades para o Brasil, é verdade, mas ela também traz essa disrupção do mercado, essa distorção do mercado que não é boa para ninguém. Então, nós estamos ainda monitorando isso muito de perto e buscando entender, né, para onde as coisas podem caminhar. Nós estamos acompanhando e os desdobramentos você acompanha também aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio. São 8 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Na terceira manchete de hoje, antes dela chegar, eu quero que você deixe para nós aqui na nossa área ali de comentários, de interatividade, de onde você nos acompanha, de onde você fala, de onde você deixa a sua opinião, faça a sua pergunta, traga para nós aqui, como diz o Kleberson, que está conosco de Uberlândia, Minas Gerais, dizendo que por lá tempo nublado e chuvas isoladas. Precisa chover em Minas Gerais, hein? Precisa chover em Minas Gerais. Obrigada, viu, Kleberson? Bom dia pro meu amigo Nivaldo Forastieri, que tá nos assistindo também. Tenho certeza que a Carol tá lá com ele, então bom dia pra ela também. Bom dia pro Vinícius, pro Binho e pra Maria Marlene, que também está conosco. Então faça como eles e vá deixando aqui os seus comentários. Bom, seguindo com as nossas manchetes aqui dessa quarta-feira, 19 de março, as novas regras para importação de produtos, como eu falei, foi aprovada pelo Senado Federal e ela traz ali padrões para importação, assegurando a nossa competitividade e justiça no comércio exterior, segundo nos informa a agência da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, ontem, o substitutivo da lei da senadora Tereza Cristina ao projeto de lei que trata da reciprocidade. A proposta, de autoria do senador Zequinha Marinho, protege a competitividade do Brasil no comércio internacional, estabelecendo regras para reagir a medidas injustas adotadas por outros países ou blocos econômicos. O texto aprovado garante que produtos importados atendam a normas semelhantes às exigidas para a produção nacional, evitando desequilíbrios comerciais e favorecendo a sustentabilidade. Uma das modificações no texto é a exigência de que qualquer medida de sanção comercial seja proporcional ao impacto das barreiras ambientais impostas por outros países aos produtos brasileiros. Além disso, o substitutivo determina que as vias diplomáticas sejam esgotadas antes de qualquer tipo de retaliação comercial, evitando desgastes desnecessários nas relações internacionais. Isso aqui é um avanço que a gente não pode nem mensurar. Ao passo em que isso for efetivado e colocado em prática, o Brasil assume mais um posto no seu cargo de protagonista quando o assunto é produção e exportação de alimentos, fibras e energias. Isso aqui é a Tereza Cristina, né, mais uma vez dando show de gestão como senadora, e o senador Zequinha Marinho também fazendo o seu papel empenhado em garantir que principalmente a sustentabilidade da nossa produção chegue aos nossos compradores de forma real e clara. Veja só, a senadora Tereza Cristina explicou que o projeto teve origem no aspecto ambiental, mas precisou ser ampliado para atender ao cenário global. Ela disse: esse projeto não podia ficar só no âmbito ambiental e expandimos devido às grandes mudanças que o mundo enfrenta. Temos uma guerra comercial posta no mundo e o Brasil precisa de mecanismos para se defender. O projeto foi feito por várias mãos. É um projeto para o Brasil e traz segurança para o país defender seus produtores. De acordo com o parlamentar, o objetivo não é punir o parceiro comercial, mas resolver o problema da melhor forma possível, garantindo o acesso de produtos brasileiros no exterior. Mais uma vez, aspas para a senadora Tereza Cristina. O Brasil segue rigorosos padrões ambientais e essa proposta garante que não seremos
prejudicados por exigências externas desproporcionais. O ponto nevrálgico do projeto da senadora Tereza Cristina com o substitutivo do senador Zequinha Marinho é esse, a desproporcionalidade. Por isso trata-se da lei da reciprocidade. Querem tanto de nós, não entregam nada ao mundo. E isso é grave. Nós sabemos o custo disso. O custo social, o custo ambiental e o custo financeiro. Custa dinheiro ser sustentável. Que bom que temos condição de sê-lo com o que já fazemos, com as nossas boas práticas. Somos referência para o mundo. Estamos na vanguarda da sustentabilidade. Como nós vamos vender isso lá fora? Agora com projeto de lei. Senhoras e senhores, reforço. Isso é um avanço e uma virada de chave impressionante. Vamos lá. O autor do projeto, para a gente concluir esse comentário, senador Zequinha Marinho, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a posição do Brasil nas negociações internacionais. Ele diz, esse projeto nos dá uma carta na manga para demonstrar nossa sustentabilidade e evitar imposições unilaterais que prejudiquem a nossa competitividade. Isso é tão importante porque, ao passo em que nós estamos discutindo isso aqui, no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, todos ali liderados por Ursula von der Leyen, o que acontece? Nós temos uma discussão que corre rápido, numa lei abrangente, porém cheia de brechas, que pode nos prejudicar muito, pode limitar muito a nossa competitividade e, mais uma vez, favorecer apenas os amigos do rei, né, como diz o ditado. E isso é muito grave e muito sério. Então, quando temos um projeto de lei que responde à altura às legislações internacionais, isso faz com que nós tenhamos, portanto, uma resposta pronta e imediata, mas embasada. E isso é fundamental para o avanço do Brasil. Também é um comentário adicional da senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso. Ela diz, exigir que nossos produtos sejam respeitados não é retaliação, é justiça. Agora teremos uma ferramenta legal para nos defender e reagir quando formos prejudicados. Essa notícia completa com mais posicionamentos está disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Você pode ter acesso a ela completinha para ler com calma e entender como é que os seus interesses estão sendo defendidos lá em Brasília. Bom, também sendo discutido na CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, porque a CNA já afirmou que esse PL da reciprocidade ele permite ao país reagir às barreiras comerciais. Então, trouxe nessa quarta manchete de hoje essa perspectiva da CNA em torno dessa discussão que acabamos de tratar, que aconteceu no Senado Federal. A CNA destacou que o projeto de lei número 2088, como o PL da reciprocidade, garante ao Brasil a possibilidade de responder a barreiras comerciais impostas por outros países. Na terça-feira, foi aprovado o substitutivo. A proposta de autoria do senador Zequinha Marinho protege a competitividade do Brasil no comércio internacional ao estabelecer regras para reagir a medidas injustas adotadas por outros países ou blocos econômicos. Agora, o PL vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em caráter terminativo, sem precisar ir a plenário, portanto, e se for aprovado na CAI, o PL segue para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei, informa a CNA, defende a soberania do Brasil, buscando dar ao país mecanismos de respostas no caso de adoção de atos específicos unilaterais contra o Brasil, sejam com base comercial ou ambiental, que não sigam normas internacionais. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, disse que a aprovação do PL é importante devido à proliferação de medidas unilaterais e discriminatórias adotada por países ou blocos econômicos que impactam negativamente a competitividade e o acesso de produtos brasileiros ao mercado internacional. Ela complementa dizendo que o PL assegura ao Brasil a possibilidade de responder a essas barreiras comerciais e ganha urgência com o enfraquecimento da OMC, Organização Mundial do Comércio. Economias como a americana e a europeia já possuem normas semelhantes em sua legislação nacional, explicou a diretora da CNA, Suemi Mori. Bom, ainda
na perspectiva da senadora Tereza Cristina, ela ressaltou que o Brasil terá mais um instrumento que dê garantias de negociação, que também é muito importante, que a gente tenha ferramentas para negociar com os nossos parceiros comerciais e, em último caso, fazer a retaliação, se esse for o caso e a necessidade. Esperamos nunca ter que usar a retaliação, mas o Brasil ficará preparado para a proteção dos seus produtores e dos seus produtos. Então vejam a importância desta lei, do PL da reciprocidade. É realmente um avanço importantíssimo para o nosso setor. 8h25 pelo horário oficial de Brasília. Na nossa quinta manchete de hoje, eu quero destacar também uma discussão que aconteceu ontem na Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, sobre a questão das invasões de terras no Brasil. Sabemos que no mês que vem, em abril, pode ocorrer de forma um pouco mais violenta e agressiva. Esta é a perspectiva do Abril Vermelho, aquele movimento, né, dos trabalhadores, dos integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, quando eles invadem terras consideradas por eles e avaliadas por eles sendo improdutivas. Nós sabemos que nos últimos anos terras da Embrapa foram invadidas, anos de pesquisa foram pelo ralo, porque eles passaram ali com máquinas e tratores sobre áreas de pesquisa, né, com mudas, com eucalipto, com laranja, sabemos de tudo isso, propriedade privada sendo invadida, então a insegurança jurídica que se constrói sobre esse tema, ela ainda é muito grande, ainda muito séria, e por isso foi tema de discussão na FPA mais uma vez, e as informações dão conta de que a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu nessa terça-feira para debater o avanço das invasões de terra no Brasil, especialmente no sul da Bahia e no Espírito Santo. Parlamentares relataram casos de grupos armados que invadem propriedades, roubam e expulsam moradores de suas terras. Além disso, a bancada discutiu os gargalos de infraestrutura e logística que impactam o desenvolvimento do país. O presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, salientou que os crimes no sul da Bahia vão além das discussões sobre terra e ideologia, elas evidenciam a atuação de organizações criminosas. O parlamentar pontuou que o país vive um problema de justiça e segurança pública que deve envolver diversos segmentos para a resolução dos conflitos. Bandos armados, disse Pedro Lupion, aspas, estão tirando produtores de suas casas com a conivência do governo do estado. Precisamos de medidas importantes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Conselho Nacional de Justiça, onde solicitamos uma audiência. Aqui em Brasília, vamos trabalhar para evitar uma batalha campal na região. De acordo com o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, existe um movimento novo, denominado Movimento de Luta pela Terra, MLT, que se soma ao MST para, abre aspas, para Evair de Mello, roubar, atirar e tirar tudo que é possível. Segundo o parlamentar, o governo da Bahia está refém dessas organizações e a polícia não tem condições de garantir a segurança dos produtores rurais. Ele disse ainda, o deputado Evair de Mello, esses grupos são quadrilhas organizadas que invadem propriedades. Estamos nos aproximando da safra do café no Espírito Santo e eles já estão roubando café verde dentro das lavouras. A Bahia virou a faixa de Gaza no Brasil. Para o ex-ministro da Cidadania, João Roma, grupos criminosos exploram áreas de alto interesse econômico. Segundo ele, há uma manipulação de cidadãos que são transformados em sem terra ou indígenas, enquanto essas áreas são utilizadas pelo crime organizado, sem a devida intervenção das forças de segurança. Ele disse, estamos atingindo um nível de risco muito alto, com a anuência de muitos que deveriam conter a situação. Existem normas de resolver o problema e a FPA atuará para impedir que esse cenário se agrave ainda mais. O que é importante destacar aqui, que o MST, e agora temos o MLT, mas o MST, numa entrevista recente e em informações recentes, nós vimos que temos ali um cenário também de descontentamento do próprio MST com o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. Segundo os representantes do MST, ele não teria conhecimento o suficiente para promover uma transformação do processo de reforma agrária, que é o pleito central desses grupos, como é o caso do MST. Então, Paulo Teixeira já foi criticado mais de uma vez
pelo movimento, e isso gera esse desconforto no governo federal, que precisa estar próximo desses movimentos. Faz parte da natureza do governo estar alinhado, né, de um governo como é o governo do PT, estar alinhado a movimentos como esse. Então vejamos também como fica o futuro do ministro Paulo Teixeira diante de todo esse imbróglio quando o assunto são as invasões de terras e os pleitos de reforma agrária de movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Bom, são 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora da gente entender um pouco mais de como tem caminhado a capacitação dos profissionais no campo, aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. Nós recebemos nesta quarta-feira a Cláudia Quagliarini, que é gerente de sustentabilidade e boas práticas na CropLife Brasil, para justamente falarmos sobre capacitação. Cláudia, bom dia, seja bem-vinda. É um grande prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Te escutamos muito bem e vemos também você muito bem. Chega tudo, a sua mensagem chega clara para nós por aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar conosco para a gente falar de um tema tão pertinente, tão importante. Cláudia. Sim, Carla. Pois é, nós estamos esse mês, começamos a lançar, né, a plataforma Conecta da CropLife, uma plataforma de ensino EAD para todos o setor do agro, né? A gente fala para os agricultores, mas para estudantes, técnicos, quem tiver a curiosidade de conhecer mais e entender melhor sobre o nosso agronegócio, né? Uma plataforma gratuita que começa levando vários treinamentos para os agricultores, para que eles possam realmente melhorar as aplicações no campo e sempre com foco de garantir uma agricultura cada vez mais sustentável. Isso é muito interessante, Cláudia, porque nós vivemos um momento onde o Brasil é muito demandado pela sua sustentabilidade. Quando a gente pensa em sustentabilidade, ela é um conceito muito amplo. E se a gente pensar nas pessoas, elas são o centro desse conceito. E esse treinamento é o primeiro treinamento dessa plataforma EAD da CropLife, né? É capacitar quase 2 milhões de aplicadores de defensivos até 2027. Como isso deve funcionar e como há essa trajetória para essa meta ser atingida, Cláudia? Então, nós estamos aí numa longa trajetória, em parceria com todas as nossas associadas, onde o treinamento, o aplicador legal, ele tem ele é juntamente com o MAPA, né? Foi o lançamento do MAPA, o Ministério da Agricultura, que solicitou esse treinamento, que ele fosse, né, completo para todos os aplicadores de defensivos químicos e biológicos, num prazo de até 2027. Então, nosso primeira, né, o start é que a gente está com a plataforma Conecta, onde ela pode ser acessada por todos através de pelo Google Play ou pela Apple Store, de forma gratuita e sem necessidade de conectividade. Também nós sabemos que a gente tem uma dificuldade de conectividade no campo. Então, nós estamos levando a forma mais fácil de acesso para o campo. E também de outros formatos, logo a gente vai estar entrando com novos treinamentos. O aplicador legal é apenas o primeiro, Carla, que a gente vai estar lançando. Cláudia, quando a gente pensa nesse treinamento, o que está previsto no escopo dele? Qual é a grade que esse treinamento deve trazer na plataforma Conecta? O que a pessoa que estiver interessada nesse curso, que é gratuito, é importante dizer, é um curso gratuito, o que ele vai encontrar nessa plataforma? Quais são os conteúdos que ele vai poder acessar, Cláudia? Olha, cara, são 12 módulos, né? Nós começamos com 12 módulos, de acordo com a normativa do mapa, né? Então, ele vai ter ali a parte, né, de uso correto e seguro, o descarte de embalagens, como é que ele também usa o EPI, como é que ele se protege, né? Toda a parte de aplicação, seja do modo tratorizado, costal, aeropropelido, né? Ele vai ter todas essas aulas, esses treinamentos, a parte de conservação de polinizadores, né? Também a parte de dosagem, bula. São 12 módulos extremamente completos, onde ele vai poder passar de etapa para etapa. A cada módulo que ele conclui, ele tem uma provinha, né? São 3 perguntinhas bem simples sobre o conteúdo para ele passar para o módulo seguinte. E terminando os 12 módulos, ele já recebe um certificado. Com esse certificado, ele vai conseguir dar entrada
né, um pouco mais adiante, no Gov.br, para ter a sua carteira de habilitação. Cláudia, eu tô aqui com um material de apoio e que vocês nos mandaram sobre a iniciativa, e a expectativa é de que até o fim desse ano, pelo menos 100 mil produtores realizem o treinamento pela plataforma Conecta. Como é que você sente a demanda desses profissionais por essa capacitação, Cláudia? Porque é uma constante quando a gente discute o agronegócio brasileiro, que nós precisamos de fato de mais mão de obra qualificada, capacitada. Como é que essa estimativa é feita e como que você tem sentido a demanda dos profissionais do campo por essa capacitação? Como é possível mensurar isso e entender esses números todos diante também desse comportamento dos profissionais? Bom, os números, né, esses 2 milhões de aplicadores, a gente tem pelo IBGE, tá? A última contagem do IBGE. Então, nós trabalhamos aí com esses números. Como é que nós vamos levar, né? Nós estamos numa comunicação intensa, aí através aí de vocês, de todas as comunicações, também em parcerias com nossos canais, né, de distribuidores, cooperativas, as associações, porque quanto mais informação a gente levar ao campo, menos erros de aplicação a gente tem. Então, a gente começa a falar, né, sempre começa um erro errado de uma aplicação, ele causa, né, vários transtornos, inclusive, né, o principal que é a perda de produtividade. Então, como é que a gente leva isso para ele? Né? Levando todas as informações através de toda a cadeia do agro, a gente precisa interligar todo mundo para que esse treinamento seja cada vez mais completo, que todo mundo consiga fazer. E essa responsabilidade do campo também vem das associadas, né? Todas as associadas, a gente traz toda essa responsabilidade de tecnologias no campo. Então, se a gente traz novas tecnologias, nós temos que treinar os nossos agricultores para uso correto e seguro dessas tecnologias. Ô, Cláudia, e é tão importante quando a gente fala sobre essa capacitação, porque ela vai além da questão da prática em si e dos resultados que isso vai trazer, mas é também um resultado para o profissional, para a pessoa que está ali desempenhando aquela atividade, né? É algo que vai além do resultado no campo. Ela é um resultado pessoal também, né? Exatamente, porque a partir do momento que você sabe, né, você foi treinado e você está apto a fazer aquilo que você gosta, o que você quer, né, tudo sai da forma correta. Você não tem erros, você não tem danos, né, até a sua própria saúde. Ô, Cláudia, sabe uma questão que eu queria te perguntar? Você imagina que iniciativas como essa, não só neste curso especificamente da capacitação dos aplicadores, mas a iniciativa da plataforma Conecta, isso ajuda inclusive a comunicar melhor o setor do agronegócio de uma forma geral? Porque se a gente for olhar para os químicos, para os defensivos, talvez seja o setor que mais seja cobrado, que mais seja atacado, quase sempre indevidamente, né? A gente usa números absolutos ali para comparar coisas que não fazem muito sentido, e a CropLife ela vem com esse objetivo também de comunicar melhor o agronegócio, mas em especial o setor de químicos, de defensivos, enfim. Como é que você imagina que essa plataforma e o seu lançamento vão ajudar nessa comunicação? Porque eu imagino que os formados pela plataforma Conecta vão ajudar a disseminar informações de boa qualidade, né, Cláudia? Exatamente. Essa é a nosso grande objetivo, né? A nossa preocupação para que todos consigam visualizar o treinamento, participar do treinamento e também ele é o primeiro, tá? Um aplicador legal, que é a habilitação, né, para aplicação de defensivos químicos e biológicos, é o primeiro da nossa plataforma. A gente segue ela, né, em breve com outros treinamentos, como o combate à ilegalidade, o combate à pirataria de sementes, o uso correto da sustentabilidade do BT, a convivência harmônica entre polinizadores, a cigarrinha do milho, tudo isso vai fazer parte da nossa plataforma Conecta. Ou seja, a informação ela vai estar chegando de todas as formas para o agricultor e a gente está englobando tudo que é de necessário para que ele tenha cada vez mais informações. E assim, por consequência, né, a gente já pode falar que do módulo 13º, né, do aplicador legal, que será sobre drones, a gente está aguardando a portaria do mapa para incluir esse treinamento também. Então, tudo de tecnologia, tudo que tem de novo no agro, vai estar na nossa plataforma Conecta. Cláudia, como é que o produtor ou o profissional que esteja nos acompanhando pode acessar esses conteúdos? Ele precisa, já você citou, né, Apple Store e Play Store, então a plataforma já está disponível, né, para esses profissionais.
baixou o aplicativo, acessou a plataforma, quais são os passos seguintes? A gente fez na nossa plataforma Conecta, é muito fácil o acesso. Ele precisa colocar apenas o nome, né, o CPF e o telefone, porque é o nosso, né, a gente sabe que hoje o WhatsApp é a maior forma de conexão entre as pessoas. Então, a gente fez uma entrada muito simples na nossa plataforma, também acessando pelo computador, pelo www.conectacroplifebrasil.org, ele também tem esse acesso, e lá ele já tem a disponibilidade imediata de estar clicando ali e acessando as nossas videoaulas. Um ponto aqui para a gente lembrar é que o curso do aplicador legal ele foi dividido em videoaulas. Então, são 12 módulos e duração de 3 horas. É um curso rápido e ele pode parar, voltar, fazer novamente, né? Que Mas ótimo. ele não passa de módulo sem ele responder as 3 questõezinhas sobre o módulo que ele cursou. Então, assim, fica uma coisa muito rápida para ele fazer, muito fácil. E outro ponto, quando ele estiver lá no campo, como ele vai poder ter baixado, né, esse curso, ele teve alguma dúvida, ele vai lá, né, dá uma olhadinha no celular, lembrei aqui do EPI, eu não coloquei isso, né, volto ali, ele segue. E também ele vai poder acessar através de um e-book, né, ele vai ter todo esse conteúdo por escrito também, né, numa forma de um livrinho, onde ele também vai poder baixar e consultar tudo gratuitamente. E é ótimo porque isso deixa o conteúdo acessível até mesmo quando ele estiver offline. E hoje não tem uma pessoa que não tem um smartphone carregando junto com a sua vida, né, Cláudia? Com tudo que ele precisa Exatamente. saber. Então, a todo momento, ele tem acesso a esse conteúdo. Exatamente, Carla. Nós pensamos nesses detalhes, porque né, a gente que já viveu no campo, já passou pelo campo há É, muito tempo, a gente entende, né? A falta de conectividade, a dificuldade, você está lá no meio da sua lavoura, esqueceu alguma coisa, precisa consultar algum detalhe, como é que faz? Você volta? Não. E o smartphone hoje faz parte realmente da vida de todo mundo, e então por isso que a gente fez de tudo para trazer, né, essa forma mais fácil e ágil para o campo. mas é impressionante, né, Cláudia, como os profissionais do agronegócio, como você, né, e as instituições como a CropLife, por exemplo, a gente consegue se adaptar aos desafios e ir sobrepondo os obstáculos e a gente vai ali driblando alguns gargalos que a gente tem ainda, como é a questão da conectividade. Sabemos que a conectividade pode ser ampliada no país, vai ser para as áreas rurais, porque elas precisam estar justamente nas áreas onde mais prosperamos, que são as áreas rurais. Então a gente precisa dessa conectividade o quanto antes. Mas até que ela não chegue, né, Cláudia, a gente vai trazendo iniciativas que vão sobrepondo esses obstáculos, né? O importante é garantir uma saída, uma alternativa. Exatamente, esse é o nosso principal objetivo, né? Garantir, né, que a informação chegue de forma correta e que ele consiga realmente consultar, entender cada vez mais e saber. E também a gente fica sempre aberto aqui para dúvidas, sugestões, né, críticas que possam ocorrer, que a gente possa estar sempre fazendo, trazendo melhorias para o campo. Esse é o nosso principal objetivo. Com certeza. Cláudia, tem uma pergunta aqui para ti do Arthur de Cascavel, no Paraná. Ele pergunta assim: esses cursos consideram também as aplicações aéreas com drones e aviões? Tem essa condição também no curso, Cláudia? Então, o drone e avião, nós estamos aguardando a portaria do mapa para ser incluído no treinamento, tá? Posteriormente, a gente já coloca como o 13º módulo do Sim. aplicador legal a parte de drones e aviação. Ótimo, então tá respondida a pergunta do Arthur. E tem um comentário aqui do Paulo Roberto D'Agostini que diz o seguinte, Cláudia: bom dia, pessoal. Boas práticas agrícolas são fundamentais para a produtividade, sustentabilidade e imagem do agronegócio brasileiro. Falamos sobre isso, né, Cláudia? Um bom profissional vai levar boas informações à frente, indiscutivelmente. Exatamente, que nós temos aí, isso segue a nossa campanha de boas práticas agrícolas, né? Então, a gente leva essa mensagem também, Carla, junto com a plataforma, muito forte para o agricultor, né? Boas práticas agrícolas, né? Então, a nossa campanha é Eu Faço Parte, né? Então, a gente quer que todo mundo faça parte das boas práticas agrícolas, incluindo tudo isso que nós já falamos, né? É sustentabilidade de uma tecnologia BT, é uso correto e seguro, é descarte de embalagem, é a ilegalidade, a cigarrinha do milho que tanto afeta, a coexistência de agricultura com polinizadores. Tudo isso a gente engloba numa campanha muito grande chamada aí Boas Práticas Agrícolas e a gente quer que todo mundo faça parte. Cláudia,
quando a gente pensa que o Brasil está na vanguarda disso tudo, chega até a ser curioso como ainda a nossa imagem precisa ser constantemente trabalhada, né? Como que, claro, só de forma en passant, né, a gente pode trazer você aqui em outras oportunidades para falar mais sobre isso, mas como uma instituição como a CropLife, por exemplo, discute a imagem do nosso agronegócio e como ela pode ser melhor trabalhada, Cláudia? Nós estamos levando realmente, através dessas campanhas, né, quando a gente fala a ideia de boas práticas agrícolas, da mesma forma que o agricultor, né, vai fazer o uso das boas práticas, a gente entende que a comunidade em si também vai visualizar isso. Porque a gente também tem levado informação para universidades, para escolas, para que todo mundo entenda, porque quando a gente fala boas práticas agrícolas, todo mundo tem que fazer parte, né? Não é só o agricultor, mas todo mundo tem que fazer parte das boas práticas, quer entender. E a gente traz o curso também, Carla, para a comunidade em geral, porque você está, né, da nossa audiência, as pessoas que estão assistindo não são ligadas ao meio agrícola, mas pode fazer um treinamento, são 3 horinhas, onde vai conseguir entender todo o procedimento, né? E assim como os outros cursos, como é que é feito o agronegócio, como é que ele se dá no campo. A partir do momento que a gente vê que as pessoas começam a entender, né, como é que é feita a nossa agricultura sustentável, que eu falo que a nossa agricultura é cada vez mais sustentável, aí eu acho que a mensagem começa a ficar expansiva, né, e de forma clara. Nossa, eu uso equipamento, eu me protejo, eu faço uma aplicação segura, eu protejo os mananciais, eu protejo os polinizadores. Isso tudo faz parte, né, é um conjunto, é um ciclo. Então tem que seguir esse ciclo e que todo mundo entenda como é que faz, como é que a gente faz, né, o ciclo rodar, digamos assim. É verdade. Bom, Cláudio, eu quero muito te agradecer pela companhia e por informações tão valiosas para a nossa audiência. A gente tem um comentário aqui da Bruna também, dizendo assim: parabéns, Cláudia, pela iniciativa. E eu vou deixar aqui o link no nosso chat. Ali tem um monte de participação. A gente já traz esse link aqui, deixa disponível para que você acesse a plataforma, conecta nessa iniciativa incrível da CropLife. E a Cláudia traz essa mensagem final. Não precisa ser um profissional do campo, você pode fazer o curso. É um curso rápido, gratuito, né, Cláudia? Todo mundo pode sempre ser melhor. Então, vai buscar essas informações e disseminar essas boas informações, essas boas práticas que são adotadas pelo Brasil. Cláudia, um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja sempre muito bem-vinda. Você e todo o time da CropLife. A gente está de portas abertas para informações tão boas quanto essa. Muito obrigada e já estou te esperando para as próximas. Muito obrigada, contem conosco, tá? Estamos aqui à disposição para estar sempre junto com você. Obrigada, Cláudia. Contem conosco por aqui também. Obrigada, uma ótima semana para você. Um abraço e até a próxima. Um abraço, obrigada. Obrigada. Bom, recebemos na edição dessa quarta-feira, portanto, do Bom Dia Agronegócio, a Cláudia Quaglirini, gerente de sustentabilidade e boas práticas na CropLife Brasil. Assunto para a gente continuar falando sempre e cada vez mais. As boas práticas do Brasil, elas precisam ser reflexo, elas precisam ser modelo. Estamos na vanguarda. Tenho falado muito sobre isso. Inclusive, quero trazer aqui um comentário do meu amigo Fabrício Rosa. Bom dia, meu amigo. Sempre bom ter você na nossa audiência aqui. Isso engrandece, né, o Bom Dia Agronegócio. E a gente estava discutindo até pouco a questão das invasões de terras, né? Estamos falando aqui de boas práticas, de como o Brasil está na vanguarda disso, daquilo. E estamos também precisando estar na vanguarda da segurança jurídica. Ainda sofremos com a insegurança jurídica. E o Fabrício traz um comentário muito pertinente onde ele diz: Estado arcaico. A luta pela terra em um país continental em que a União é dona de um volume extraordinário de terras, mas não deixa as pessoas fazerem sua regulamentação fundiária. Fabrício cirúrgico no seu comentário, porque tudo isso poderia ser resolvido com a lei da regularização fundiária. Quando apareceu a lei da regularização fundiária, foi uma comoção geral nesse país, os artistas todos se manifestaram, se mobilizaram. Aí se a gente fizesse uma pesquisa rápida com eles. Mas o que é a lei da regularização fundiária? Você saberia me explicar? Anitta, Xuxa, essa gente toda que ficou em choque com a lei da regularização fundiária. Não sabiam explicar. Assustador. Fabrício tem razão. A gente ainda precisa, né, desenvolver algumas discussões que não seriam mais necessárias, mas elas se fazem presentes e a gente não vai fugir do bom combate. São 8 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Reforço. O
link para a plataforma Conecta está disponível aqui para você, conecta.croplifebrasil.org. Por ali você vai ter acesso completo à plataforma, pode baixar também a plataforma ou pela Play Store ou pela App Store, e ali você vai ter todas as informações. É o primeiro curso, é gratuito, está alinhado com o Ministério da Agricultura, e você vai sair dali com um certificado que inclusive permite a sua habilitação como um aplicador de defensivo agrícola. É muita oportunidade que está colocada ali. Lembre-se, um profissional capacitado vai abrir cada vez mais portas. E a gente tem trabalhado por isso aqui também no Notícias Agrícolas. Eu quero só destacar, antes da gente concluir também a nossa edição de hoje, o mercado da soja ainda nesse chove não molha, tá? Então nós temos nesse momento pequenas altas sendo registradas, mas já melhor do que mais cedo o mercado apresentava, né? Nem para cima nem para baixo, meio ponto de alta, meio ponto de queda nos principais vencimentos. Agora nós temos todos os principais contratos subindo um pouquinho mais de 2 pontos. O contrato maio tem 10 dólares e 15 centavos por bushel, o julho 10 dólares e 28 centavos, o agosto 10 dólares e 25 e o setembro 10 dólares e 12 centavos nesse momento. Eu quero chamar a atenção para 2 conteúdos. Um deles já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, que é uma análise internacional, mostrando que está cada vez mais difícil acompanhar a economia e as necessidades de commodities dos chineses. Está disponível para você aqui entender que momento é esse para a economia chinesa. E ao longo do dia a gente vai trazer quais são os primeiros sentimentos e expectativas para a safra 25-26 dos Estados Unidos, principalmente da perspectiva climática. Temos ali menos água no solo do que deveríamos ter, assim como aconteceu em 2024, algumas adversidades climáticas acometendo o Corn Belt, que é a principal região produtora de grãos dos Estados Unidos, e a gente vai tratar disso ao longo do dia. São 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Já já tem Guilherme Dorigatti chegando para você com o Realidades das Safras dessa quarta-feira. A gente está te esperando e garantindo que você tenha a programação completa ao longo do dia para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio amanhã. Bom dia e bons negócios.